Então vamos começar assim com essa lista de jogadores do Palmeiras, que não são muitos, né? Eu quero comentar aqui de 4 nomes que o Nicola afirmou, né, que os jogadores estão voltando ao Palmeiras e que alguns deles não devem continuar, uns terminando o contrato, outros podem sair por empréstimo, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. O primeiro, o meio-campista Matheus Fernandes, ele que tem aí apenas 24 anos de idade e basicamente atua como um volante, né? Podemos dizer assim, um primeiro volante ali, um pouco mais de marcação, características que eu acho parecidas, né? Com, por exemplo, do Felipe Machado, mas obviamente o Matheus Fernandes um pouco mais defensivo do que o Machado nessa. Eu acho que é um jogador assim, muito interessante. Ele surgiu na base do Botafogo e foi muito bem pelo Botafogo de 2017 até 2018, fez 85 partidas, 1 gol e 5 assistências. Foi para o Palmeiras no início de 2019, 12 partidas, 1 gol pelo Palmeiras, e foi vendido para o Barcelona na época, né? Ele jogou no Barcelona, ficou lá basicamente um ano, né? Jogou um jogo no principal do Barcelona e 3 por empréstimo para o Valladolid do Ronaldo. Então, até por já ter tido uma passagem no Valladolid, que já era do Ronaldo em 2019, 2020, quem sabe assim o Matheus Fernandes não esteja no radar, apesar de não ter deixado uma ótima impressão, né, nessa passagem bem curta pelo Valladolid. Enfim, um esquema bem estranho, ele depois logo saiu e foi para o Palmeiras, onde assinou um contrato assim até o final de 2025, ou seja, o Palmeiras assim jogou 7 jogos em 2021, não teve sequência e emprestou ele para o Atlético Paranaense nessa temporada. De acordo com o Nicola, os vencimentos dele é na casa dos 600 a 700 mil por mês, porque como o Palmeiras não teve que pagar para comprar o jogador, que estava avaliado em mais do que 6, 7 milhões de euros, acabou dando luvas gigantes para o atleta, e para você ter uma noção, foi emprestado o ano inteiro, ficou no Atlético Paranaense, a equipe do Paraná pagando parte do seu salário e o Palmeiras a grande maioria deles. Foram 27 jogos pelo Furacão, desempenho razoável, foi mais reserva do que titular, para falar a verdade. É um cara que eu não acho que deve ter sequência no Palmeiras pro ano que vem, realmente só se, nossa, uma coisa muito diferente acontecer e o Palmeiras deve buscar interessados no mercado na sua contratação. Tem que ver, igual eu falei, né, se o estilo de jogo dele encaixaria do que o Paulo Pesolano gosta. Por exemplo, é um cara que eu vejo que é um pouco mais lento, não tem toda essa velocidade que o time do Cruzeiro exige, né? Por exemplo, assim, não acho que essa exigência no meio de campo para volantes tem que ter um volante rápido, né? Tanto que se você for observar, o Felipe Machado e o Neto Moura não são dois caras com muita velocidade, justamente por ter mais essa bola no chão, mais pensar do que propriamente em correr. E até para você ter uma ideia dos números, dos últimos 10 jogos pelo Atlético, ele jogou um jogo apenas, que foi na derrota do Palmeiras para o Atlético, na derrota do Atlético para o Palmeiras, né, o clube que ele está emprestado. Ele jogou 17 minutos na reta final. Acho um bom nome, tá aí disponível no mercado. Quem sabe se o Palmeiras aceitasse assim, o Cruzeiro pagar, nossa, 200 mil por mês e o Palmeiras vai arcar com o resto. Quem sabe não possa ser uma boa opção. Tenho minhas dúvidas se ele chegaria para ser titular absoluto. Tenho, mas em relação à qualidade técnica é muito melhor do que os volantes que temos atualmente em relação à característica de jogo, né? Se você for pegar os volantes mais defensivos, eu prefiro ainda ficar aí com o Matheus Fernandes do que provavelmente com o Felipe Machado, até por conta da experiência, mas não descartaria o Machado crescendo bastante no Cruzeiro para esse ano. Quero saber a sua opinião aqui também sobre o Matheus Fernandes, se você já tinha ouvido falar, né, a respeito do jogador. Para terminar aqui o vídeo, eu quero falar com vocês sobre o Pedro Raul com 2 atualizações. A primeira é que realmente o Cruzeiro procurou para saber mais informações sobre quanto que ele queria de salário e também em relação à negociação com o time do Japão, né? No caso, o Kashima Reysol, que tem os seus direitos econômicos. E assim, o Cruzeiro meio que saiu de cena quando surgiu a especulação de que, por exemplo, ele iria querer, né, no caso, um valor próximo ali de salário dos 500 mil por mês. E surgiu a informação já na manhã dessa segunda-feira de que ele tem um acerto muito encaminhado para defender o Vasco da Gama no ano que vem. Então seria assim a primeira contratação de peso da 777, mais um jogador que o Cruzeiro e o Vasco também demonstram interesse, né? Cruzeiro, Vasco e Bahia parece que estão todos de olho nos mesmos jogadores. E são times que todos viraram SAF, subiram juntos da Série B para a Série A e estão de volta, né, realmente à primeira divisão. Acho que vai ter uma das primeiras disputas, né, aí entre os times. Essa o Vasco deve acabar ganhando. É claro que ainda tem muito chão para correr. Não sabemos, por exemplo, qual que vai ser a pedida do Kashima Reysol, porque pode ser de 18 a 20 milhões de reais. Aquela coisa, se eu fosse o Pedro Raul aqui no Brasil, igual eu falei, eu jogaria se fosse assim no Cruzeiro, ou por exemplo, no Palmeiras, no Corinthians, Grêmio ou Internacional. Porque eu vejo que ele indo pro Vasco é um ótimo jogador. O Vasco com uma 777 pode realmente se organizar bastante mesmo e mudar, né, a visão que nós temos do Vasco. Mas, sei lá, sinceramente, eu preferiria o Pedro Raul. Se fosse ele, né, eu particularmente iria para um futebol europeu.
porque até mesmo na última janela pelo Goiás, vários times da Itália, da França, principalmente da Espanha, demonstraram interesse nele e não saiu porque queria continuar no Goiás e acabou sendo uma ótima opção, né? Porque fez aí uma reta final ainda melhor do que no início e até mesmo o Kashima estava pedindo 12 milhões e meio, 13 milhões de reais. Hoje essa pedida já é próxima dos 20 a 18 milhões, então mostrando que valorizou bastante, né, o jogador. Vamos esperar, então seria um salário de 500 mil por mês, que é muito fora da realidade. O Cruzeiro no máximo vai pagar 300, 350, e mesmo que pudesse abrir exceção desses 150 mil a mais por mês, tem essa questão dessa compensação financeira. Não acho que o Ronaldo pagaria nunca 18 milhões de reais num atacante, até porque é óbvio que ele estaria um retorno esportivo muito grande, mas com 26 anos, será que ainda teria uma chance de revenda? Essa que é a questão. Pedro Raul, então, próximo, de acordo com o Nicola, de se transformar no primeiro reforço, né, comprado realmente do Vasco, junto a 777. 50 partidas na atual temporada, 26 gols e 2 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do atleta? Que infelizmente aí não vai ser possível o Cruzeiro contratá-lo, mas acho um ótimo jogador. E enfim, né, agora deve ser anunciado como novo reforço do Vasco. Bom, então vamos começar falando assim sobre o Paulo Pezzolano, que no caso no evento nessa última semana do Big Blue, aí do Cruzeiro, o lançamento que teve participação de vários jogadores, do técnico e também do Ronaldo, ele foi perguntado sobre reforços e falou um pouco sobre a expectativa, né, de ter, no caso, até uma ansiedade por reforços no Cruzeiro para 2023. O técnico revelou, no caso, ansiedade para essas contratações para temporada de 2023, e ele falou o seguinte, abre aspas: quando eu penso em 2023, lembro de quando começamos e fico nervoso, né, e ansioso. Como treinador, quero que cheguem sim reforços, que cheguem já. Eu sei que não vão chegar já, então começa essa ansiedade, porque sabemos que não será a mesma coisa que na Série B. Vamos ter que trabalhar muito mais, os jogadores que chegarem vão precisar deixar tudo dentro de campo pelo Cruzeiro, por cada um que trabalha aqui, pelo sonho que temos dentro de cada um. Vai ser muito claro o que queremos, o que ficam, né, no caso já tem claro como que é trabalhar conosco. Vai trabalhar muito, momento de ter paciência, porque será um ano muito duro, fecha aspas. E eu acho interessante o Cruzeiro sempre reforçando isso, tá? Eu acho também fundamental ter esse pensamento que é óbvio, né? A Série A, nossa, nós já disputamos aí quantas vezes na história. Não é aquele bicho de 7 cabeças, não é colocar o Cruzeiro na Champions League. Mas também não é pensar que o Cruzeiro vai voltar para a elite do futebol brasileiro e vai ficar igual ficava antes, tranquilo, né? O Cruzeiro fazia um ano ruim e terminava em 8º lugar. Não vai ser bem assim, até por conta da melhora realmente de vários times, e não que, por exemplo, o futebol brasileiro, nossa, melhorou demais. Não, o nível do Cruzeiro hoje que é outro, né? Vamos chegar para a volta à Série A com uma folha próxima de 6 milhões, quando caímos era de 13, 14 milhões de reais, isso em 2019, né? Se você for corrigir esse valor pela inflação, vai dar quase 20 milhões de reais de folha salarial do Cruzeiro daquela época. Então, é outra realidade e tem que trabalhar muito, não vai ser fácil, e ter uma assertividade muito grande nos reforços, né? Porque pensar que vai trazer um jogador que, nossa, nunca teve experiência numa Série A e vai arrasar pelo Cruzeiro, muito difícil de imaginar, tanto que eu tenho gostado dos nomes especulados no Cruzeiro. Por exemplo, o lateral direito Dudu, do Atlético Goianiense, jogador que já teve várias participações na Série A, acho assim um bom nome, um cara que não vai chegar com muito destaque, ninguém vai falar, nossa, que excelente contratação, mas pelo histórico dele de várias disputas da primeira divisão, se não me engano, mais de 80 partidas, né, pelo Atlético nesses últimos anos, acho um excelente nome sim pro ano que vem. Outros nomes especulados, igual teve a contratação, teve interesse, por exemplo, em alguns outros jogadores um pouco mais experientes, algum um pouco mais fora da realidade, mas vamos aguardar, até porque o Cruzeiro tem muito que trabalhar ainda, foram pouquíssimos jogadores contratados até aqui. Confirmados foi só o zagueiro Neres, o goleiro Anderson do Atlético Paranaense e o atacante o Rafael Bilu junto ao Criciúma. E tem outras conversas assim, igual com o lateral direito Dudu, o Wellington Rato do Atlético Goianiense, tem também aí o lateral esquerdo Fernando da Chapecoense, com a confirmação do vice-presidente, né, da equipe catarinense, que o Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do jogador. Então vamos esperar, expectativa de que chegue sim reforços para lateral direita, para lateral esquerda, zagueiros, volante, meio-campistas, pontas e centroavante. Então deve ter muitos reforços ainda chegando no Cruzeiro para o ano que vem. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Lucas Ventura em reta final de contrato aqui com o Cruzeiro, né? Que assim, vale lembrar, o jogador de 24 anos de idade já pode assinar um pré-contrato porque o vínculo dele vai até o dia 31 de dezembro
de 2022. O Nonoca, também como era conhecido, apelido aí dele nas categorias de base, que fez um bom ano de 2022 pelo Avaí. O Super Esportes trouxe alguns números bem bacanas dele, que inclusive jogou aí 13 jogos, né, como titular na disputa do Campeonato Brasileiro, naquele time do Avaí, que apesar de ter sido rebaixado, ele, o Guilherme Bisoli, foi um dos poucos destaques, né, da equipe catarinense na disputa da Série A. Então, assim, uma das propostas, inclusive de acordo com o staff do seu jogador, é justamente do Avaí, e eu acho que seria o melhor para ele continuar por lá. Não ficaria surpreso se aparecesse outros times interessados na sua contratação. Vocês vão lembrar que quando ele saiu do Cruzeiro no início desse ano, outros times igual o Tombense, o Atlético Goianiense, o Sport demonstraram interesse nele, ainda mais agora livre de contrato, um jogador que, na minha opinião, ainda é jovem, né? Tem 24 anos de idade. Tem muito potencial e eu acho um bom nome sim. Uma pena, eu vejo que o Lucas Ventura faltou mesmo, foi oportunidade para ele, porque quando ele surgiu ali em 2017, ele fez 9 partidas, uma assistência ainda contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Na minha opinião, ele deveria já ser o titular do Cruzeiro em 2018, tá? Já era para ter assumido a titularidade, jogado no mínimo com mais frequência a partir daquele ano, e não foi o que aconteceu. O Cruzeiro no início do ano deu uma chance para ele e emprestou o jogador para o Sport. 4 partidas pelo Sport na Série A, e ele ficou 2019 e 2020 no Boa Sport, disputou aí 23 partidas por lá. Foi uma boa esse empréstimo para o Boa Sport, que pelo menos ele jogou, mas, por exemplo, o Lucas Ventura, na minha visão, era jogador de Série A e estava jogando na Série C em 2019 e 2020, né? Então, acabou que ele voltou em 2021 pelo Cruzeiro, fez 18 partidas, teve o seu vínculo renovado e nesse ano com o Pesolano jogou apenas 2 jogos. Realmente de volante ali estava muito difícil achar posição e terminou o ano pelo Avaí fazendo 22 partidas. Se ele tivesse ali uns 21 anos, eu falaria que seria até uma boa opção o Cruzeiro voltar com ele, quem sabe dar mais chances na base ou até mesmo tentar negociá-lo, porém já com 24, em reta final de contrato mesmo, desejar sorte aí para o jogador que fez o seu papel, né, que pelo clube, pelo Cruzeiro aí surgiu na base desde muito novo, né, e pelo principal disputou mais de 30 partidas pelo Cruzeiro. Quero que você deixe aqui também a sua opinião e o que você acha do Lucas Ventura, né? Aí agora seguindo para um outro clube, possivelmente aí ou o Avaí ou uma outra equipe também da primeira divisão.